Já de volta com o terceiro bloco do Estilo de Vida, ao vivo pela Amazonsat, direto aqui do Palácio Rio Negro, no centro de Manaus, nessa manhã de quinta-feira, 20 de setembro de 2012. Agora vamos falar de traumas oriundos de acidentes de moto. Em 3 anos, o número de motocicletas em Manaus cresceu 44%, segundo dados do Departamento de Trânsito do Amazonas, DETRAN. Em março de 2009, as motos na capital somavam 80 mil, número que saltou para 117 mil unidades em março deste ano. No mesmo período, o número de mortes e traumas causados por acidentes de moto na capital, de acordo com dados do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, cresceu 20%. Os principais traumas oriundos de acidentes de motos você vai saber agora no quadro Fique por Dentro. O tema também vai ser discutido na próxima palestra do ciclo de palestras sobre doenças ortopédicas promovido pela Rede Amazônica por meio do Amazonsat em parceria com a Sociedade Brasileira de Ortopedia. Quem vai conversar com a gente agora sobre esse assunto é o Nelson Henrique, ele que é ortopedista, especialista em traumatologia. Doutor, muito bom dia. Obrigada pela sua participação e seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Bom, o número de motos na capital e no interior do Amazonas cresceu, consequentemente também aumentaram aí os números de acidentes e causam traumas também. Quais são os principais traumas oriundos de acidentes de moto? Os traumas de acidente de moto são traumas graves, com fraturas que a maioria das vezes vão deixar sequelas, e sequelas que vão prejudicar o dia a dia do paciente, e cada vez os acidentes estão ficando mais graves. Quais são os traumas mais perigosos? Quais são as ações, na verdade? Eu acho que essa é a grande pergunta, é a grande questão. Quais são as ações, na verdade, que o condutor ele realiza para que esses traumas e esses acidentes sejam causados? A velocidade. Uma pessoa de 70 quilos a 70 km por hora, ao colidir com um objeto parado, ou seja, uma parede, isso corresponde a um trauma de 13 toneladas. Então, o principal causa é a velocidade. As mortes também são registradas, que foram registradas também, cresceu o número de mortes aí 20%, como foi dito. Tem como evitar, não é, doutor? Existem dicas de prevenção. Quais são as principais dicas que o senhor pode falar para a gente para evitar esse tipo de situação? A primeira coisa é responder alguns quesitos. O que eu estou fazendo para diminuir essa incidência de acidentes de moto? Me policiar quanto ao sistema de trânsito, obedecendo às leis do trânsito, evitando bebida durante o ato de dirigir. Isto é importante. Então, o que eu faço? E não esperar que outras pessoas façam por você, e sim o que eu estou fazendo para diminuir esses acidentes. Porque existem, digamos assim, os graus dos acidentes, não é? Pode acontecer um acidente em que uma pessoa busque tratamento, volte à sua vida normal, pode acontecer um acidente em que a pessoa realmente vai ficar com, digamos assim, uma deficiência, vai ter seus movimentos limitados e tudo isso. Quais são os principais que acontecem? Esses acidentes em que a pessoa consegue retornar à sua vida, ao seu dia a dia normal, ou realmente os acidentes em que se acomete aí uma deficiência também tem crescido bastante? Para ter uma ideia, hoje, nas salas de politraumas existentes em Manaus, 70% das pessoas que chegam vítimas de acidente são acidentes de moto. E essas pessoas levam, em média, 6 meses para voltar à sua atividade diária. A atividade diária leva 6 meses. 82% dessas pessoas levam 6 meses para voltar ao trabalho. Então isso é uma estatística muito grande. Essas pessoas, a maioria das vezes, passam no mínimo por 3 cirurgias e ficam no mínimo 30 dias internados nos nossos hospitais. Então realmente a vida vai ter aí uma mudança brusca, não é?
realmente a vida dessa pessoa vai mudar, é uma pessoa que poderia ter evitado. Claro que não são todos os acidentes em que a pessoa, digamos, tem culpa do acidente, existem situações também adversas aí. Se a gente for colocar aqui em prática, a gente vai realmente ter muito tempo para falar disso tudo. Estamos aqui novamente falando sobre traumas oriundos de acidentes de moto, esse que também vai ser o tema do próximo ciclo de palestras promovido pela Rede Amazônica por meio do AmazonSat, em parceria com a Sociedade Brasileira de Ortopedia. Você, inclusive, pode assistir na íntegra no sábado, às 9h30 da manhã, viu? Doutor, como funciona o tratamento? Claro que o tratamento vai se dar ainda nos determinados casos, mas basicamente é um tratamento bastante intenso, dependendo do trauma em que a pessoa foi atendida, não é? E vai depender também de como ela foi socorrida. Os primeiros socorros também são fundamentais, não é? É muito importante. Nós temos um bom atendimento de SAMU na cidade e isso facilita o nosso atendimento. Mas o atendimento hoje de um paciente de acidente de moto, ele é multidisciplinar. Ele precisa de um cirurgião, precisa de um ortopedista, precisa de um neurocirurgião. Então são várias especialidades fazendo esse atendimento. E esse atendimento também, dependendo de como for, ele pode ser duradouro, ele pode ser um pouco mais rápido. Depende muito, devemos ter exemplos específicos, não é, doutor? Para falar um pouco melhor desse assunto, porque realmente é muito amplo, não é? É um assunto amplo. Esses pacientes de acidente de moto são pacientes graves, que passam por sala de politrauma. E a grande maioria deles vão ficar muito tempo internados. Vão ficar muito tempo internados, mas é o que a gente fala. Existe uma maneira aí de realmente fazer a prevenção. Usar capacete, usar os acessórios adequados aí para estar realmente fazendo esse tipo de transporte que tem se tornado cada vez mais comum pela rapidez. Existem pessoas que trabalham com isso. É um transporte que ele é mais barato, digamos, do que o carro. Então, o número de motos tem crescido bastante, consequentemente, o número de acidentes também. Para frisar bastante, doutor, vamos às dicas de prevenção. A dica de prevenção por incrível que pareça, todos os que têm a carteira de habilitação passam por informações como se comportar no trânsito. Usar capacete, usar a sinalização corretamente, as ultrapassagens pelo local correto. E isso é o que nós temos de enfatizar. Pois é. Bom, doutor, o doutor Nelson é o próximo palestrante do ciclo de palestras. Eu gostaria que o senhor, doutor, fizesse um convite para quem está em casa para conferir o ciclo de palestras sobre doenças ortopédicas promovido pela Rede Amazônica. Sábado nós temos, seguindo o ciclo de palestras da Sociedade Brasileira de Ortopedia, a respeito dos pacientes politrauma e dando uma ênfase maior nos pacientes do acidente de moto, sábado no AmazonSat. Tá certo, você pode participar com a gente, viu? Você pode mandar suas perguntas, acesse facebook.com/AmazonSat, participe com a gente. Esse ciclo de palestras vai até o final do mês de outubro e você pode participar, mande também as suas sugestões e aproveite a participação do Dr. Nelson Henrique, ortopedista especialista em traumatologia, para tirar todas as suas dúvidas a respeito desse assunto. Inclusive no interior do Amazonas também cresceu o número de motocicletas e consequentemente também. E no interior, doutor, até o atendimento aqui em Manaus, ele pode se dar de uma forma mais acelerada. No interior, alguns municípios não possuem a estrutura adequada para tratar possíveis pacientes com traumas muito sérios. Aí eles devem ser encaminhados aqui para a capital, o que dificulta e que diminui um pouco a velocidade desse tratamento. Não é interessante falar isso também? A maioria desses pacientes que chegam do interior, eles já chegam com sequelas. Então se torna muito mais difícil ele voltar à atividade diária. Bom, tá certo. Então, doutor, o convite já está feito, você pode participar, assistir, vai começar às 9h30 da manhã deste sábado agora, viu? O tema a ser discutido vai ser traumas oriundos de acidentes de moto. Então, agradeço sua participação aqui, doutor Nelson. Muito obrigada por ter se disponibilizado a vir aqui e até o sábado. Obrigado, Carla. Obrigado a todos. Tá certo, então. Muito obrigada e seja bem-vindo. O Estilo de Vida vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações e orientações para você. Não saia daí, é rapidinho.